A sua primeira notificação do dia é aqui no Canto Rubro Negro. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Santiago e já adianto que a gente vai trazer aqui muitas informações, obviamente, a respeito do Vitória. Jogos que a gente tem pela frente que são fundamentais, como estava a situação do Vitória no passado e algumas coisas que a gente pode se apegar. Além disso, vou falar também sobre o treino do Vitória, desfalques e também a situação do Fluminense, além de promoção de ingressos. Muita coisa, então já peço para você na manhã desta terça-feira, aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe e se inscreva. Muita gente está ouvindo agora enquanto está indo para o trabalho, para a faculdade, para o estágio. Mas, se você puder, aperta no gostei e não esquece. Tamo junto. Sem muita enrolação, vamos colocar a tabela. E eu falei no X e reitero, realmente a Série A continua dando chances, continua dando oportunidades para o Vitória. Porém, eu tenho que ser justo, como eu falei na live. Não dá chance e oportunidade só para o Vitória, não. Dá chance e oportunidade para o Vitória, para o Santos, para o Vasco, para o Grêmio, para o Atlético Mineiro, porque é impressionante como está todo mundo se atrapalhando. O Galo teve um a mais e tomou um empate em casa. O Vasco, com um a mais, tomou um empate no final do jogo. E aqui aconteceu uma coisa muito chata na fonte, né? Mas enfim, vamos focar na nossa situação. O Vitória tem 22 pontos em 23 jogos. E a gente sabe que os próximos jogos são fundamentais. São confrontos mais do que diretos. Eu vou colocar aqui na tela os próximos jogos do Vitória, lembrando que eu vou falar também sobre o Fluminense, mas o Vitória que terá um Fluminense no Barradão, depois um Grêmio fora, um Ceará no Barradão e o Vasco fora. Depois é o Clássico e depois é o Santos fora de casa. Essa sequência aqui é fundamental para que a gente tenha noção do que o Vitória pode fazer ou então do que o Vitória não fará na Série A. A título de curiosidade, eu separei 3 rodadas do ano passado para frente. Por quê? Vocês vão entender. Quando o Vitória fez 23 jogos ano passado, o Vitória também tinha 22 pontos em 23 jogos. Porém, a gente tinha 6 vitórias. Mas, para você que quer se apegar em algo positivo, eu vou trazer as próximas rodadas, depois do Vitória ter 22 pontos em 23 jogos, o que aconteceu ano passado. Na rodada que eu mostrei aqui, o Vitória empatou com o Cruzeiro em 2-2, foi a rodada do golaço de Alejandro. Depois daquilo, o Vitória tomou 2-1 do São Paulo e continuou com 22 pontos, só que em 24 jogos. E depois disso, meus amigos, até bom relembrar essas situações, o Vitória tomou 1-0 do Vasco no Barradão. Então o Vitória, no ano passado, se manteve com 22 pontos até a rodada 25. O Vitória só voltou a vencer na rodada 26, quando vence o Atlético Goianiense por 2-0. E aí o Vitória chega a 25 pontos em 26 jogos e 7 vitórias. Ou seja, caso o Vitória vença o Fluminense e vença o Grêmio, ele terá mais pontos com relação ao ano passado e empatará no número de vitórias, já que a gente sabe que o nosso grande problema em 2025 é o número de vitórias. Caso o Vitória vença o Fluminense e vença o Grêmio, o Vitória faz 28 pontos e tem 6 vitórias. É bem verdade que provavelmente Vasco, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro, esses times vão ganhar também outros jogos e a gente não deve passar no número de vitórias. Porém, é realmente uma sequência fundamental quando a gente principalmente faz esse comparativo com o ano passado para que o Vitória fique na Série A. Por conta disso, a diretoria do Sport Clube Vitória, em contato com Gabriel, presidente da TUI, o comunicou que nós teremos promoção de ingressos. Afinal, o que mais pode salvar o Vitória, além da sua torcida no Barradão lotado? Gabriel publicou o seguinte no Instagram: em contato com a diretoria do clube, foi confirmado que haverá promoção de ingressos para o próximo jogo. Arquibancadas a R$20 e cadeiras a R$40. Agora é com a gente. A primeira meta é esgotar os ingressos. No sábado, vamos fazer uma grande festa para que os atletas se inspirem em nós, porque torcida mais guerreira que a nossa não existe. O caldeirão vai ferver e juntos, torcida e elenco, vamos em busca de mais uma vitória, com vitória além da morte acima de nós. Só Deus. Ainda não tivemos o início das vendas, por enquanto está rolando só o check-in do sócio, mas nós teremos com certeza mais uma vez o Barradão lotado. E eu digo e repito, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes. No meu modo de ver, o Vitória tem que ter promoção em todos os jogos em casa, mesmo que porventura o Vitória venha a se recuperar, mesmo que o Vitória venha a ganhar 3 jogos seguidos, precisa ter promoção e precisa trazer esse torcedor que não tem condição de pagar o sócio agora e que não tem condição de pagar R$120, R$200 no ingresso, precisa trazer esse cara para o Barradão, para que ele vá com a família, para que o Barradão salve a gente. É o mínimo que a diretoria tem que fazer, é esse pedido de desculpas, mesmo sabendo que pode dar prejuízo eventualmente. O Vitória só fica na Série A
se contar com sua torcida lotando o Barradão. Então, para mim, isso daqui que vai acontecer contra o Fluminense tem que acontecer em todos os jogos. Mas é claro, eu quero saber a sua opinião a respeito de tudo e também quero aproveitar para te lembrar que você pode acessar o site da 7K. Odds turbinadas, free bet, saque rápido e cashback. Aposte na diversão. Acesse e confira. Lembrando que a aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Apenas maiores de 18 anos. O QR Code está aqui para você conhecer o site da 7K, que é parceira do Canto Rubro-Negro e parceira também do Esporte Clube Vitória. Bom, vamos seguir agora para uma informação rápida a respeito da divisão de base, meus amigos. Vou colocar aqui na tela que a contratação de Mário Henrique foi anunciada pelo Vitória. Ele será o técnico do Sub-20. A divisão de base anuncia a contratação de Mário Henrique para técnico da categoria Sub-20, após Rodrigo Chagas assumir o time profissional. Juntamente com Mário Henrique, o clube acertou o retorno do preparador físico Ítalo Trinchão. Nascido em Ribeirão Preto, Mário Henrique tem 45 anos de idade e tem passagens por Cruzeiro, Goiás Sport, entre outros clubes. Obviamente, o Vitória precisava ter um treinador no Sub-20, já que Rodrigo foi efetivado no Esporte Clube Vitória e treina a equipe profissional. Falando do nosso adversário, estou colocando aqui no OBS, o Fluminense pode poupar jogadores contra o Vitória. Eles enfrentam hoje o Lanús na Argentina e eu vou colocar aqui na tela os relacionados do Fluminense. Léo, o que é que eu tenho a ver com os relacionados do Fluminense? Tudo, porque eles vão com força máxima. E eles pegam o Vitória no sábado e pegam o Lanús no Maracanã na terça. Então, a depender do que aconteça no jogo de hoje, eu não acho que o Fluminense virá titular, já que está focando nas Copas. O Fluminense tem a Copa do Brasil, que vai ser depois, é verdade, mas esse jogo é pela Sul-Americana. Os titulares foram poupados da partida do último sábado, então o Fluminense deve repetir a escalação que começou o jogo de volta das quartas de final contra o Bahia. Eles acabaram eliminando o Bahia. Pô, que tristeza, né? Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Nonato, Canóbio, Serna e Everaldo. O Fluminense que deve ir de fato com força máxima e que sim, tem uma boa possibilidade de poupar jogadores no Barradão, já que eles enfrentam o Vitória no Barradão no sábado às 16 horas, voltam para o Rio de Janeiro e já jogam no Maracanã na terça, o jogo de volta do mata-mata contra o Lanús, que é uma equipe argentina, um jogo muito complicado para eles. Claro, o Fluminense tem condições de passar, mas olhando sob a ótica do Fluminense, é difícil, então pode ser sim que eles venham com a equipe mesclada ou reservas. O que não é difícil é você entrar em contato com a Global Corretora. Sua saúde é o básico e é a prioridade da Global. Garanta condições especiais. 719-8520-8405 ou 719-9224-1694. Você aproveita e paga mais barato no seu plano de saúde, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, e você também pode, por apenas R$50, aderir ao plano odontológico e colocar toda a sua família como dependente. Aproveite, recomendo demais a Global Corretora. Um abraço para a galera da Global. Falando em dificuldade, o Vitória não terá Gabriel Baralhas para enfrentar o Fluminense, já que ele tomou o terceiro cartão amarelo. Apenas ele está suspenso. Lucas Arcanjo segue pendurado, Ramon segue pendurado, Renzo Lopes também segue pendurado, Claudinho, Pepe e Carlinhos, que também estão pendurados, podem tomar o terceiro amarelo e aí eles não enfrentariam a equipe do Grêmio. Com o desfalque de Baralhas, eu imagino que Dudu vai jogar. A questão é quem seria a dupla de Dudu. No mundo ideal, no mundo hipotético, tá, gente? No mundo hipotético, eu não estou dizendo que é o que eu faria. Seria um volante mais posicional, seria um Hiller, um William Oliveira, mas a temporada de Hiller é tenebrosa e o William Oliveira quebrou a bola contra o Fortaleza, fez um jogo muito ruim, foi o meu pior em campo, junto com o Ramon. Então, pode ser que Rubens Ismael volte, será que já voltaria como titular para jogar ele e Dudu? Enfim, fato é que no meu modo de ver, sem Baralhas, Dudu joga, e é Dudu e mais um. Eu quero saber a sua opinião. Seria Dudu e Ronald? Acho que Dudu e Ronald não casam tanto por características. Seria Dudu e PP? Pode ser uma possibilidade. Pode ser Dudu e William? Não faria isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa tentar encontrar um pouco de equilíbrio, tá? Bom, além disso tudo, eu não posso deixar de trazer aqui que o Vitória começou a preparação para enfrentar o Fluminense no Barradão. Vamos colocar aqui a matéria, depois eu vou colocar algumas imagens, inclusive Dudu aparece nas imagens do nosso querido Vitor Ferreira, do nosso querido Suco. Antes de seguirem para o campo 2 do CT, os atletas cumpriram os rituais do dia a dia. Chegada ao clube até 2h30, lanche, pré-treino na academia
E os jogadores que começaram o jogo diante do Fortaleza adicionaram ao ritual padrão a passagem pela fisiologia para exames de controle. Quando partiu para o grupo 2, o grupo primeiro realizou aquecimento com dinâmica de passe em losango e exercícios coordenativos. Depois, foi aplicado um rondo posicional com finalização e na terceira e última parte da atividade foi realizado um jogo competitivo de 10 contra 10 sem a participação daqueles que iniciaram o duelo na Arena Castelão. Então, aqueles que jogaram lá em Fortaleza devem, nesta terça-feira, começar de fato a preparação para enfrentar o Fluminense. Então é isso, meus amigos, mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Quero saber se você está gostando dos vídeos saindo bem cedo. Comente bastante, deixe sua opinião aí a respeito de tudo. Bote para hypar do lado dos comentários se você está pelo celular para que esse vídeo alcance mais pessoas. E claro, se você puder, inscreva-se no canto. Obrigado por assistir até aqui. Estamos aqui sempre de plantão para eventuais novidades. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Fui. Análise de Kiko Saverio já saiu nesta segunda-feira pela manhã. Tudo certo, o atleta já está em Salvador. Acredito que até hoje ele deve ser anunciado pelo Vitória. Um abraço, meu povo. Valeu. Fui.